Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mundo que está bem debaixo do nosso nariz, mas é totalmente invisível. O mundo de vilões microscópicos. E pode acreditar, o impacto que eles têm na saúde dos animais e também na nossa é gigante. Olha só essa imagem, parece até uma obra de arte abstrata, né? Mas isso aqui são cadeias de Bacillus anthracis. Sim, a bactéria do antraz. Ela captura perfeitamente a natureza desses seres. Eles são invisíveis, estão literalmente em todo lugar, no solo, na água, e estão por aqui há milênios, ficando cada vez melhores em sobreviver. Então, a grande questão é, como é que uma coisinha tão pequena vira uma ameaça tão grande? Para entender isso, a gente vai abrir os arquivos de casos de alguns dos patógenos mais procurados da veterinária. Vamos investigar como eles agem e o estrago que podem fazer. Ok, nosso primeiro caso, Listeria. O que define essa bactéria? Resistência. E uma habilidade impressionante de se infiltrar na cadeia alimentar sem que ninguém perceba. Sabe qual é o superpoder da Listeria? Ela simplesmente não se importa com o frio. A maioria das bactérias para de crescer na geladeira, certo? A Listeria, não. Ela continua lá, se multiplicando tranquilamente. É por isso que ela é uma ameaça persistente em queijos, frios e vários outros alimentos que a gente guarda no refrigerador. E o estrago que ela faz nos animais é sério. Em vacas e cabras, por exemplo, pode causar encefalite, que é uma inflamação no cérebro, além de abortos e infecções generalizadas, a tal da septicemia. Para porcos e aves, o cenário também não é nada bom. E isso não é só sobre o sofrimento do animal, é um prejuízo econômico gigantesco para os produtores. E é aí que a história chega na gente. Controlar a listéria nos rebanhos não é só para proteger os animais. É uma questão de saúde pública. É sobre garantir que a comida que chega à nossa mesa seja segura, principalmente para grupos mais vulneráveis, como gestantes ou pessoas com a imunidade baixa. Beleza, próximo arquivo. Agora a gente vai falar de uma dupla que tem uma estratégia de sobrevivência simplesmente genial. Eles formam endósporos. Imagine só, é como se eles criassem uma cápsula do tempo, uma armadura quase indestrutível. Dentro dela, eles podem ficar dormentes por anos, só esperando o momento certo para voltar à ativa. Mas apesar de usarem a mesma tática, eles têm uma diferença crucial, uma regra de ouro, o oxigênio. O Bacillus adora oxigênio, precisa dele para viver. Por isso a gente encontra ele mais na superfície do solo. Já o Clostridium odeia oxigênio, para ele é veneno. E é isso que define onde ele vai se esconder, bem fundo na terra, em feridas fechadas ou até numa lata de comida que não foi bem vedada. Quando a gente fala de bacilos, um nome logo vem à mente, Bacillus anthracis. A história é quase sempre a mesma. Um animal, como uma vaca, está lá pastando e acaba ingerindo esses esporos que estão no solo. Lá dentro, o esporo acorda e a bactéria se ativa. O resultado? Uma doença muito rápida e, na maioria das vezes, fatal. Agora, vamos para o Clostridium. A grande arma dele não é nem a bactéria em si, é o que ela produz, toxinas. E não são quaisquer toxinas, são algumas das mais potentes que existem na natureza. São elas que causam doenças terríveis como o tétano, o botulismo, a gangrena gasosa. É um arsenal biológico de peso. Só para se ter uma ideia do poder disso, vamos pensar no botulismo. O que a toxina botulínica faz? Ela simplesmente corta a comunicação entre os nervos e os músculos. O resultado é uma paralisia total flácida. É de fato uma das substâncias mais letais que a gente conhece. Isso mostra o poder de fogo que esses micróbios carregam. Ok, mudando de estratégia completamente. Nosso próximo caso não é sobre um ataque rápido, fulminante. Pelo contrário, a Mycobacterium é uma especialista em paciência. Ela causa doenças crônicas, lentas, que vão minando o corpo aos poucos e são um verdadeiro pesadelo para tratar. E o segredo dessa resistência toda está na sua parede celular. É como se ela tivesse uma armadura de cera. Essa camada de gordura protege a bactéria não só das defesas do corpo, mas também de muitos desinfetantes e antibióticos. É por isso que as infecções por Mycobacterium são tão difíceis de curar, tão persistentes. Aqui a gente vê a batalha acontecendo. Quando um animal inala a bactéria, o corpo tem dois caminhos. Ou o sistema imune é forte, cerca o invasor e o contém numa pequena lesão, ou ele falha. E se falhar, a lesão cresce, a doença se torna ativa e aí ela pode se espalhar pelo corpo todo. Mas por que essa batalha é tão importante? Primeiro, pela economia. A tuberculose bovina pode devastar rebanhos. Mas o mais importante é que ela é uma zoonose. Ela pode passar para as pessoas principalmente pelo consumo de leite cru, não pasteurizado. É por isso que o controle é tão rigoroso, com programas de teste e erradicação no mundo todo.
Para fechar nossa investigação, vamos falar de uma família. Uma família enorme, cheia de membros diferentes que mora num lugar bem particular, o intestino. São os suspeitos de sempre da microbiologia. Essa família, a das Enterobacteriaceae, é gigantesca. A grande maioria de seus membros vive em paz, ajudando na digestão. Mas, como em toda família, tem as ovelhas negras, e no meio delas se escondem alguns dos nomes mais famosos do mundo do crime microbiano, como a Salmonella e a E. coli. A lista dos mais procurados tem uns nomes bem conhecidos que todo mundo já ouviu falar. E apesar de morarem todos no mesmo bairro, o intestino, cada um tem sua especialidade. Alguns causam intoxicação alimentar, outros infecção urinária. A lista de delitos é longa. Agora, um ponto-chave principalmente sobre a E. coli. Não dá para colocar todas no mesmo saco. A espécie é a mesma, mas algumas linhagens são como soldados de elite. Elas têm um arsenal genético extra. São os chamados patotipos. E são esses genes que dão a elas armas especiais, a capacidade de produzir toxinas, de se grudar nas células. É isso que separa a E. coli do bem da E. coli do mal. Vamos ver um plano de ataque em ação. A ETEC, um tipo de E. coli, é mestre em causar diarreia em animais jovens. O que ela faz? Primeiro, se gruda nas células do intestino. Depois, libera suas toxinas. Essas toxinas agem como hackers. Elas reprogramam as células, forçando-as a jogar íons para dentro do intestino. E onde vai íon, vai água. O resultado é uma diarreia líquida e severa que desidrata o animal rapidamente. E com isso a gente fecha os nossos arquivos de hoje. O que vimos aqui? Vilões que se escondem na terra, que desafiam o frio, que têm uma paciência incrível e outros que moram dentro da gente. O que todos eles mostram é a capacidade de adaptação fantástica desses seres e o impacto gigantesco que o mundo dos micróbios tem na nossa vida.